A escolha de líderes. Quais são os critérios ou os valores para selecionar os melhores líderes numa empresa? Mas antes, se você não tiver inscrito aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado e deixe o seu like se gostar do vídeo. Então, minha gente, falando de liderança, não só nas empresas, mas o foco hoje é as empresas, o líder é a pessoa mais importante que existe dentro de uma empresa. Ele é a pessoa que resolve, ele é a pessoa que harmoniza, ele é a pessoa que cria soluções das mais variadas e faz o grande link de valor com o mercado, com a clientela, com todos os ângulos onde a empresa tiver interesse. O líder vai desde um gerente, de um diretor ou o próprio dono da empresa. Eu vou comentar aqui neste vídeo 8 critérios ou 8 valores que são determinantes na escolha assertiva de líderes. Esses 8 critérios eles estão neste livro, A Psicologia Empresarial, do acadêmico professor Antônio Meneghetti. Não está no mercado ainda de um modo mais aberto, mas se encontra ele na internet e vocês falem comigo que nós achamos o jeito de vocês terem esse livro. Então, o primeiro valor, o primeiro critério que você deve observar quando você busca um líder que realmente pegue junto é o chamado valor social. Como esse líder é visto pela sociedade, pelo pequeno grupo de amigos, pela própria família, pelo entorno dele. Quer dizer, o valor social já demonstra, na realidade, o que é esta pessoa por agora e para o futuro. E o segundo valor que devemos considerar muito é o valor profissional. Isto é, o que esta pessoa sabe fazer para a tua empresa? Ele tem um potencial de liderança, ele tem uma perspectiva de querer comandar, sim, mas para a tua empresa, o que ele sabe fazer? Então nós temos que estar muito atento ao valor profissional, aquilo que ele pode produzir dentro da tua empresa. Terceiro ponto. Terceiro ponto é o valor econômico. Quando você avalia uma pessoa, isso vale para parcerias societárias, isso vale para líderes, vale para muitas coisas. O que esta pessoa já produziu na sua trajetória? O que ele produziu de valores, de bens materiais, de dinheiro? Ele ganha ou não ganha? Um dos erros mais interessantes que a gente encontra quando mexe com o mundo empresarial, e eu mexo neste mundo já há 4 décadas. Para quem não me conhece, eu sou um psicólogo, eu sou um consultor de empresa e tenho um trabalho muito árduo de fazer crescer pessoas. Então, o erro que se comete muitas vezes é de contratar, fazer uma parceria pelo discurso, pelo conhecimento, pela pomposidade da pessoa. Agora, quantas vezes ele foi à falência? Quantas vezes ele levantou empresas? Quantas vezes ele resolveu problemas e fez crescer o grupo? Então, o valor econômico é uma métrica que deve ser muito considerada. Não buscamos pessoas ricas para ser líder, mas buscamos pessoas que saibam produzir e que tenham um histórico de produção no micro, no médio ou no macro, certo? E o quarto ponto que devemos considerar é o valor de ambição. Este líder, o que ele ambiciona? Até onde ele pode ir? Qual é a pegada dele? Porque observe que um outro erro que é cometido com muita frequência é querer fazer crescer pessoas, desenvolver liderança quando eles não têm potencial para subir o patamar. Então, a ambição é uma coisa muito importante para um líder. Ele tem que querer subir, querer ganhar, querer liderar, querer ser o primeiro. E isso acontece com pessoas ambiciosas, porque pessoas acomodadas não fazem isso. Basta um pouco. Então nós podemos correr o risco de escolher uma bela pessoa, mas que ela não tem ambição de crescer. E ela não pode chegar aonde eu gostaria que ela chegasse, certo? E o quarto valor, ou melhor, o quinto valor é o valor biológico. Vamos dizer assim, ó, que presença tem essa pessoa? Que sex appeal ele tem? Quando ele se apresenta, a sua imagem, a sua autoimagem, o seu carisma, o que ele impacta? Pode parecer que não seja importante, mas comece a observar mais a fundo
a presença de uma pessoa, a fisionomia dela, o modo como ela se articula, isso é a presença biológica desta pessoa, deve ser também observada. E o sexto valor, muito interessante de ser considerado, é o valor legal. Quantos erros essa pessoa já cometeu na sociedade? O erro legal já começa a dar uma visão sobre o caráter da pessoa. Ele aprontou, ele teve processos, ele foi julgado, ele esteve envolvido com coisas, digamos, suspeitas ou proibidas pela nossa sociedade ou não? Então, um líder, uma pessoa que quer realmente uma travessia vencedora, nós devemos observar o valor legal dele. Como que ele se comporta, como que ele colabora, como que ele tem um modo ilibado de viver a vida perante a sociedade. A sociedade não é a vida. A sociedade é uma estrutura, é um sistema, é um instrumento, mas é lá onde nós vivemos. Então, é um tanto arriscado contratar líderes que têm um histórico social um tanto duvidoso ou comprometido, certo? E o sexto valor que eu quero me estender um pouquinho mais é o valor de confiança. Quer dizer, aqui também entra a questão do caráter, mas não só isso. Esta pessoa que eu estou contratando, até que ponto que eu posso confiar nele? Em que situações que eu posso contar com ele? Porque, por exemplo, não entra muito aqui a questão do caráter simplesmente, mas a questão dos pontos fracos de um líder, de uma pessoa. Qual é a fraqueza dele com o sexo oposto, ou dela com o sexo oposto? Qual é a fraqueza quanto à sexualidade? Qual é a fraqueza quanto à família? Qual é a fraqueza perante certas situações? Então, eu posso contar com ele? Eu posso ter confiança que ele vai pegar junto comigo até debaixo d'água ou não posso? Então, o valor de confiança, além de ser uma pessoa confiável porque ele tem uma retidão de vida, porque ele tem um caráter, digamos, confiável e libado, nós temos que estar atentos aos pontos fracos. Isto quase nunca é considerado quando se contrata uma pessoa a nível de liderança. Então, por exemplo, você toma um líder, que ele vai bem por um certo tempo e daqui a pouco nasce um filho, ele muda totalmente. Daqui a pouco ele muda de namorada, muda totalmente. Então, qual é que é a pegada, a postura, o valor que ele dá para o seu empreendedorismo, para a sua liderança e para a sua arte de acompanhar um diretor, um dono de uma empresa ou acompanhar os liderados que ele deve acompanhar ou ele deixa na mão. Então, este valor é um valor determinante a ser muito bem investigado. E o oitavo valor, o oitavo critério, é o critério de potencialidade, certo? Voltamos aqui a um ponto que é extremamente importante. Eu tenho uma frase que eu uso com muita frequência, que os grandes não vivem e não trabalham pelo dinheiro. Então, este líder, por exemplo, qual é que é a sua pegada potencial? Até onde você pode, de fato, contar e saber que ele vai junto? E mais do que isso, que é o mais importante que existe, eu posso desenvolver essa pessoa até chegar ao topo da minha empresa ou não posso? Então, nós estamos aqui falando de selecionar líderes que assumem um posto básico e que pode chegar a substituir o dono da empresa, certo? Porque nós vivemos num universo onde as pessoas da empresa deveriam estar todas, digamos, ao menos falando de liderança, na batida do crescimento, na batida de você chegar ao topo, ter a ambição e ter as condições que eu falei até aqui. Se vocês adquirirem essa obra, que é a Psicologia Empresarial do Acadêmico Meneghetti, vocês vão se surpreender das novidades que existem aqui e que não são nunca quase discutidas no mercado. Recordando vocês agora, quem não tiver inscrito no canal, que se inscreva. E quem quiser deixar o seu comentário, deixar o seu like, é muito bem-vindo à própria crítica, certo? Então, para nós fecharmos o nosso take de hoje,
não estamos discutindo seleção de pessoas básicas. Estamos discutindo postos de liderança. Esses outros 8 critérios, ou 8 valores que eu coloquei aqui, que estão amplamente descritos nesta obra, se você os estudarem a fundo, de um modo muito milimétrico, você não vai errar na escolha de liderança. Liderança pode ser um coordenador que inicia pela coordenação. Ele pode ser um gerente, pode ser um diretor ou pode ser um CEO da empresa, certo? Mas esses 8 valores, eles devem estar no sangue da pessoa. Tem muita gente boa para trabalhar que não tem esses valores e nem são necessários, de um certo modo, todos, ok? Mas quando se fala de liderança, onde você tem uma empresa de valor, que quer ser número 1 no mercado, ou quer ser diferenciada, você precisa ter o grande valor, que é o valor das lideranças. E aí vem a questão toda de você ter toda a tua postura, toda a tua liderança, toda a tua arte de desenvolver essas pessoas. Num próximo vídeo, aguardem, eu vou tratar sobre o mundo do empresário, sobre personalidade empresarial, certo? Mas eu sugiro que vocês pensem nesses pontos, façam uma avaliação mais profunda, eu só dei os títulos aqui, e se vocês quiserem um livro, vocês me chamem, que eu indico tranquilamente. E é um diferencial, é uma novidade, são novos paradigmas que existem à disposição no mercado hoje. Gente, foi um prazer estar com vocês, aquele abraço de coração e até o próximo vídeo.